Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos trazer aqui uma informação relevante, muito importante. Quem deixa de ter direito a um benefício no INSS? Olha, segurado precisa saber dessas informações para saber lidar, tá, com qualquer dificuldade que está tendo. Então, esse é um conhecimento valioso de muita serventia, tá? Quando a pessoa perde, né, a condição de segurado no INSS? Bom, basicamente a pessoa acaba perdendo a qualidade de segurado perante a Previdência por ter deixado de efetuar contribuições para o INSS, né? Mas não é só isso, tá? Existe também o período de graça, que é aquele período no qual o segurado, mesmo sem contribuir, ainda será considerado segurado da Previdência, tá? Período de graça é aquele que você foi mandado embora da empresa, tá? E a partir do momento que você tem aí 12 meses seguro, né? Se caso acontecer um acidente ou uma doença com você, você ainda continua tendo direito a um benefício do INSS por 12 meses. Encerrou esses 12 meses, você não voltou a contribuir, você perde a qualidade de segurado, tá? O que faz a pessoa perder o benefício, né? De tempos em tempos, o INSS faz levantamento de informações dos beneficiários, tá? Quando existe alguma suspeita de fraude, o segurado pode ter o seu benefício suspenso. Suspenso temporariamente, porque você comprovando que não existe a fraude, o benefício volta a ser ativo. Nesses casos, tá, há um processo de apuração de fraude ou inconsistência de dados, tá? E é iniciado um processo, enquanto isso, o benefício vai ficar suspenso. Se você nunca recolheu contribuições para o INSS, você não tem direito à concessão de benefícios, por exemplo, como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, mas há a possibilidade ainda de você receber a concessão aí do benefício de prestação continuada, tá? Este é um benefício assistencial. Você deve fazer um cadastro no CRAS, tá? Do CadÚnico, que é o cadastro que é necessário para você receber benefícios assistenciais do governo. No caso, o BPC para deficientes, tá? Pessoas que têm deficiência, que não podem trabalhar, é necessário ser feita a perícia também no INSS, tá? Agora, quem não pode perder o benefício, né? É umas condições que temos para aposentados por invalidez que já passaram de 60 anos, aqueles que têm 55 anos que recebem o benefício há mais de 15 e os portadores de HIV. Esses não podem ser chamados para pente fino ou revisão, tá? O INSS não gosta muito dessa lei, tá? Mas é lei que dá essa proteção para esses segurados. Agora tem segurados que têm vergonha de falar, por exemplo, que estão recebendo algum benefício do INSS, tá? Para vocês verem como ficou bem claro aqui nesse conteúdo, nesse início, só tem direito ao benefício quem contribui com o INSS. Quem não contribui não tem esse direito. E o BPC é aquilo, né? É um dos benefícios assistenciais para famílias de baixa renda. O valor atual é o de um salário mínimo, tá? Acho que é 1.302. Existem duas categorias, tá? De BPC. Pessoas com deficiência sem idade mínima e a partir de 65 anos de idade. Essas são aquelas pessoas que não contribuíram tempo suficiente e que nunca vão conseguir uma aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição, que exige, né, mesmo depois da reforma da Previdência, exige uma quantidade mínima de anos de contribuição. Então essas pessoas, para não ficarem sem nenhum benefício e terem uma ajuda assistencial para manter a família, para manter o seu sustento, coisas básicas, existe o benefício de prestação continuada, tá? Mesmo para aquelas pessoas que nunca contribuíram. Essas que completam 65 anos têm direito. Agora tem alguns requisitos, né? Você tem que estar inscrito no CadÚnico. O que é? Esse CadÚnico é um cadastro que é feito para você ter direito a receber benefícios assistenciais do governo. Aonde é feito isso? No CRAS da sua cidade. Basta você procurar. É necessário ir uma pessoa que seja responsável da família, maior de idade, levar toda a documentação, porque tudo vai ser verificado, tá? Para ter direito, por exemplo, a renda per capita, quer dizer, por pessoa dentro da família, não pode passar de 1/4 de um salário mínimo. Você vai dividir um salário mínimo em 4, vai dar X, vai dar hoje uma média de quase R$ 300, quer dizer, cada pessoa não pode ultrapassar essa média, aí tem direito, tá? Caso você já tenha feito o CadÚnico e ainda não esteja recebendo o BPC, liga no INSS da Previdência Social e marque para você ter um atendimento presencial em alguma agência. Lembrando, todos os detalhes e informações que você passar vão ser confirmados através de uma visita social, tá? Então não adianta querer mentir, não adianta querer falar que não tem renda e tem, tá? Se a renda A é superior,
mas para mim receber eu vou falar que a renda é menor. Não adianta, porque tudo isso é comprovado, tá? Agora, diferentemente, né, dos benefícios, por exemplo, de incapacidade, como nós falamos, aposentadoria por invalidez e o auxílio doença, esses são benefícios básicos para aquele segurado que perdeu a capacidade, por exemplo, temporária ou mesmo permanente de continuar exercendo a sua função e vai precisar passar um período afastado. O que faz com que esse segurado, muitas vezes, ele perca o direito ao benefício, são as perícias médicas que são aí sempre convocadas, né? Todo segurado geralmente é convocado, principalmente aqueles que têm, por exemplo, uma incapacidade temporária, que é do auxílio doença, são convocados direto para pente fino. Aposentados por invalidez também podem ser chamados, tá, pessoal? Nós já falamos que isso é um absurdo, né? Porque já que o INSS reconhece que a pessoa está inválido para a sua função ou para qualquer outro tipo de função, ela chamar, por exemplo, uma pessoa para participar de uma reabilitação profissional. Quer dizer, considera inválido, mas ao mesmo tempo não é inválido para a reabilitação profissional. O INSS alega que, por exemplo, os aposentados por invalidez, eles podem sim ter, por exemplo, uma melhora, tá, na sequela ou na doença que gerou esse benefício de incapacidade permanente. Tudo bem, eles têm razão, mas dão exemplos ridículos, né? Quando nós já falamos aqui, uma mulher que foi aposentada e estava grávida, porque teve um problema de pressão, né? A pressão subiu demais na gravidez, o INSS aposentou essa mulher. Quando terminou a gravidez, ela voltou a pressão ao normal, porque acho que é eclâmpsia o nome, algo assim. E a pressão regularizou. Aí o INSS dá isso como exemplo, como se todo aposentado por invalidez, o problema fosse uma gravidez, tá? Ou então um probleminha simples que passa um tempo. Existem pessoas que chegam aí nas perícias, né, do INSS, muitas vezes de maca, de ambulância. Outros, o INSS tem que fazer a perícia no local, na moradia da pessoa. Por quê? Porque não tem condições nem de levantar de uma cama. Aqueles que recebem 25% para pagar um cuidador, se já estão recebendo esses 25%, é porque não tem condições de se manterem sozinhos. E muitas vezes o aposentado por invalidez, ele é uma pessoa que não tem mais família, ou então a família mora em outro estado, mora em outro lugar muito distante e ele vive sozinho. Então não há condições. E outra, muitos anos a pessoa fica afastada, por exemplo, aposentada por invalidez. De repente, se ela perde o benefício, como você vai inserir uma pessoa dessa dentro do mercado de trabalho? O INSS, as pessoas que trabalham dentro do INSS como um próprio perito, tem que ter condições psicológicas, né? Não precisa ser formado em psicologia para avaliar uma situação como essa. E não é isso que nós vemos, né? Não é à toa que existe uma lei aí que protege, por exemplo, aposentados que já alcançaram 60 anos, né? Aposentados por invalidez, que chegaram a 60 anos. Aqueles que têm 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos, esses não são convocados, por exemplo, para perícia e para revisão. Por quê? Uma pessoa que já fez 55 anos, que está afastado há mais de 15 anos aposentado por invalidez, se ela perde o benefício, de que maneira uma pessoa dessa vai retornar ao mercado de trabalho? Primeiro, que as empresas, quando pegarem, por exemplo, a carteira de trabalho dessa pessoa, vão ver lá 15 anos de afastamento. E aí? E muitas vezes a pessoa está empregada, só que quando volta para a empresa, ela tem uma estabilidade de 1 ano. Após isso, pode ser rescindido o contrato. E como é que faz? E essa pessoa sai, recebe seus direitos, mas todo mundo tem gasto, todo mundo tem dívidas. E depois, para retornar ao mercado de trabalho, se não tiver ninguém, por exemplo, para ajudar o sustento da casa, vai lá bater palma de novo no INSS para conseguir novamente um direito que não era para lhe ser tirado, e ele vai ter que entrar na justiça, vai ter que começar tudo de novo. Quer dizer, e mesmo assim, um processo judicial, nós sempre falamos que é muito longo, demora aí no mínimo 2 anos, é necessário fazer comprovação ainda da incapacidade, tem que ter uma documentação totalmente atualizada. Quer dizer, são coisas que acontecem todos os dias dentro do INSS. O segurado de auxílio doença, ele também não tem segurança nenhuma. Por quê? Pagou o INSS por um bom período para ter direito a um benefício. Para conseguir passar muitas vezes numa perícia, às vezes a lesão não é, por exemplo, assim, perceptível externamente. E se você não chegar sem um braço, sem uma perna ou deitado numa maca, muitas vezes o perito acha que você está tentando fraudar, que você não está querendo trabalhar, e muitas vezes ofende esse segurado, como nós já cansamos de falar. Se houver qualquer ofensa pessoal de baixo calão, palavras de baixo calão, processe o perito do INSS. Você tem todo o direito
a danos morais. Só que é aquele negócio, né? Você vai ter que provar que o perito realmente lhe ofendeu, que ele perdeu a ética, tá? Você também pode fazer uma reclamação no Conselho Regional de Medicina, mas você tem que ter, por exemplo, uma gravação do áudio, uma gravação da perícia ou mesmo uma testemunha para comprovar que houve aí esse dano moral, tá? Mas é assim que funciona. Aí passa na perícia, geralmente aí 4 meses de afastamento, tem que participar de novo de uma nova perícia, muitas vezes porque fez um pedido de prorrogação. Só que as prorrogações não são eternas. Você pode fazer 3 vezes esse pedido de prorrogação. Depois já começa a ficar complicado, porque se você tiver que fazer, por exemplo, um novo pedido, vai haver uma perícia conclusiva para saber se você ainda continua tendo direito a uma prorrogação ou não. Caso não tenha, você tem que preencher um requerimento. O INSS tem prazo para dar respostas para esses recursos. Geralmente é de 30 dias, mas pergunta para mim se o INSS respeita esses prazos, não. E o segurado, muitas vezes, como nós falamos, ele não tem outra renda, ele não tem outro recurso, ele não tem ninguém, por exemplo, para assumir as responsabilidades das suas despesas dentro de casa, de uma vida de qualquer pessoa. Por exemplo, pagar uma luz, pagar uma água, muitas vezes pagar um aluguel. Quantas vezes as pessoas são despejadas e são beneficiários do INSS que estão aí, por exemplo, com um processo na justiça, ou então até dentro do INSS mesmo. Por quê? Porque um perito indeferiu um benefício que a pessoa continuava tendo direito. Aí a pessoa é obrigada a entrar na justiça, passar anos de sofrimento e humilhação, porque muitas vezes vai ficar dependendo das outras pessoas. A justiça reconhece o direito, o INSS tem que pagar todos os atrasados e ainda entra com recurso. Quer dizer, alguma coisa tem que mudar nesse país, né, pessoal? Uma dessas decisões que nós estamos aguardando é do Superior Tribunal de Justiça, com relação a benefícios que foram concedidos judicialmente. O INSS, por exemplo, para, por exemplo, cessar esse benefício e os seus pagamentos, ele vai ter que entrar na justiça também e provar que esse segurado, ele não tem mais necessidade. Por quê? Porque ele teve uma recuperação, ele não precisa mais do benefício, mas com isso o INSS vai ter que provar isso também, através de documentos atualizados, através de muitos elementos para conseguir cessar um benefício judicial. E nós estamos aguardando aí essa decisão. Os ministros que já votaram nesse processo no Superior Tribunal de Justiça, votaram a favor aí aos segurados. Se der unanimidade, se todos votarem esse projeto virar lei, que o INSS, para cancelar um benefício judicial, também tem que entrar na justiça, vai ser uma das melhores notícias do ano aí de 2023 para todo segurado do INSS que tem benefício judicial, porque as injustiças vão acabar. Como é que pode o perito judicial passa um laudo para um juiz tem todo o trabalho de examinar a lei, de examinar toda a documentação, de examinar laudos, tudo certinho na justiça por anos. Depois de uma longa caminhada, o juiz reconhece o direito daquele segurado. 6 meses depois, esse segurado é convocado para um pente fino e o perito ali que está sentado numa salinha com ar-condicionado no INSS indefere, quer dizer, passa por cima da decisão do laudo judicial, passa por cima da lei, passa por cima da sentença do juiz. Quer dizer, não valeu de nada o processo. 6 meses depois, esse perito cancela. Quer dizer, alguma coisa tem que mudar. Meu amigo, minha amiga, como nós falamos no início do vídeo aqui, todo o conteúdo que você encontrar aqui é para ajudar você a resolver problemas dentro do INSS. Nós trazemos conhecimento, informação e atualização. Então, aproveite todos os nossos conteúdos. Gostou do nosso vídeo? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre estar informado e atualizado com tudo que está acontecendo. Colocamos aqui conteúdos diários e pode ser aquela informação que vai ajudar você a resolver aquele problema de dias, de semanas, de meses e você não acha uma solução. E nós vamos trazer aqui esse conhecimento para ajudar você. Meu amigo, minha amiga que me acompanha muito desde o início do canal aqui, eu sempre agradeço. Uma boa semana, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês com saúde, com paz, com prosperidade, com muita harmonia. O mundo está precisando de muito amor, né, pessoal? Parece que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, né? Isso a nível de mundo, de planeta. Mas nós temos fé em Deus aí, que tudo vai caminhar para o bem. O bem sempre vence o mal. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.